Voltei de viagem e sabe o que eu fiz agora? Trouxe os meus livros para viajar. Melhor dizendo, para passear. Porque nesse cenário é muito mais agradável falar sobre eles. Bem que eu poderia ter feito esse vídeo em casa, mas aí eu tive uma ideia quando estava saindo para fazer uma caminhada nesse lugar que eu gosto muito. Eu pensei, por que não levar os livros para falar lá, ao invés de ter um cenário tipicamente comum da minha biblioteca, já que a paisagem seria livros. E como eu pretendo falar sobre livros e viagem, nada melhor do que um lugar diferente para falar dos livros, então eu trouxe os livros para passear. Só que no caminho eu pensei, poxa, são muitos livros para falar. Como é que eu vou fazer isso num vídeo curto? Então eu pensei, deixarei o vídeo da biblioteca para falar sobre eles de forma mais aprofundada, individualmente cada um lá no YouTube, coisa que eu não fiz ainda, foi uma ideia que eu tive ao sair de casa agora. Aqui, de forma breve e rápida, vou falar sobre as minhas leituras de 2025, só que eu vou fazer da seguinte forma. Um grupo de leituras que eu fiz, porque de toda forma, de qualquer forma eu faria, e eu fiz no primeiro semestre de 2025, os livros que eu li por causa da viagem. Sim, foram mais. E isso porque no começo de 2025 eu não havia me programado para essa viagem de dezembro. Ela só veio ser decidida em agosto do ano passado. Aí eu tinha mais ou menos 4, 5 semestres para fazer as leituras que eu gostaria de fazer. Tanto que eu não fiz todas as leituras que eu gostaria de fazer. Eu dei preferência àqueles livros que eu sabia que eu ia dar conta. Os livros que eram mais robustos, mais volumosos e mais densos, deixei para fazer posteriormente. Que livros foram esses? Eu vou começar por eles porque eu não os li de forma integral. Eu vi que não ia dar conta em meio ano de ler obras tão robustas. Que foi A Montanha Mágica, de Thomas Mann, O Cemitério de Praga, de Umberto Eco, extremamente complexo, quem já iniciou essa leitura sabe. Inclusive ele tem uma péssima mania, quer dizer, uma péssima pecha de que as pessoas não terminam, porque ele realmente é muito complexo, muito complicado. Tem uma linguagem propositalmente difícil de se lidar. 3. Que foi o último livro de Dan Brown, que foi lançado no ano passado, inclusive, que é O Último Segredo. Essa seria uma leitura super fácil de fazer, porque ele tem uma linguagem jornalística. No entanto, além de ser volumoso, a leitura de Dan Brown já não me apetece tanto. Como é que eu posso me fazer explicar? E eu posso, inclusive, fazer um vídeo exclusivamente sobre isso. A linguagem dele é uma linguagem popular, de forma proposital também, porque eu acredito que ele já escreveu os livros dele pensando em roteirizar filmes, como a gente conhece, o Código da Vinci, Anjos e Demônios. Então essa linguagem que é muito simplista acaba me entediando um pouco. É como se a leitura não me estimulasse para se realizar. Por esse motivo eu não dei preferência àquela obra, embora ela fosse falar de uma das cidades pela qual eu ia passar. Aliás, a primeira cidade que foi Praga. Então vamos fazer assim. Eu bem que poderia fazer um terceiro vídeo falando sobre os livros que eu não li. É outra ideia. Veja só, hoje o dia assim tá muito inspirador. Então, pensando nesses 3 vídeos, esses livros do primeiro semestre eu vou falar depois, e como a vibe agora, nesse momento, é falar sobre a viagem, eu falo sobre esses livros.